Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo de grafos, hoje veremos caminhos e circuitos eulerianos e hamiltonianos. Vimos na aula passada que um caminho é uma sequência de vértices e arestas que começa em um vértice e termina em outro vértice distinto. Um circuito é um caminho que começa e termina no mesmo vértice. E um circuito, um caminho simples, é aquele caminho e circuito que não repetem arestas, certo? Então, para a aula de hoje, vamos começar com a definição de circuito euleriano. Então, o circuito euleriano em um grafo é um circuito simples que contém todas as arestas desse grafo. Por exemplo, aqui eu tenho esse grafo. Pergunta: esse grafo possui um circuito euleriano? Ou seja, eu consigo passar por todas as arestas sem repetir e voltar ao vértice inicial? Vamos ver. Aqui eu posso sair do vértice A para o vértice E, depois para o vértice D, sigo para o vértice C, depois pelo vértice E, o vértice B e volto pelo vértice A. Então, eu tenho um circuito simples, pois não repeti nenhuma aresta, e passei por todas as arestas do grafo. Nesse caso, a gente repetiu o vértice E, mas não tem problema. A exigência é que contenha todas as arestas e não repita as arestas, ok? Então, um caminho euleriano é um caminho simples que contém todas as arestas do grafo. Então, o circuito euleriano é um circuito que passa por todas as arestas exatamente uma vez, e um caminho euleriano é um caminho que passa por todas as arestas exatamente uma vez. Circuito começa e termina no mesmo vértice. Caminho começa em um vértice e termina em outro. Então, observe que nesse grafo G2 não temos nenhum caminho e nem um circuito euleriano. Quais dos grafos não orientados abaixo têm um circuito euleriano? Do que não tem, quais têm um caminho euleriano? Bom, a primeira observação a se fazer é que um grafo ou possui um circuito euleriano ou possui um caminho euleriano. Não pode conter os dois. Porque uma vez que ele tem um circuito euleriano, então quer dizer que ele passou por todas as arestas exatamente uma vez, sem repetir, e voltou para o vértice inicial. Então, se eu considerasse que ali também existiria um caminho, haveria uma aresta sem ser percorrida. Então, ou possui um circuito euleriano ou um caminho euleriano, não os dois ao mesmo tempo, certo? Então, em outras palavras, um caminho euleriano é um caminho em um grafo que visita cada aresta apenas uma vez, tá? Lembra que aqui estamos falando de arestas. No slide anterior, vimos que esse grafo G1 possui um circuito euleriano. Por exemplo, o circuito A, B, E, C, D, E, A. É um circuito que começou no vértice A e terminou no mesmo vértice A e passou por todas as arestas do grafo exatamente uma vez. O grafo G2 não possui nem circuito e nem caminho euleriano. Podem fazer o teste aí em casa, de todas as formas, que não vai ter nenhum dos dois. E mais para frente veremos um teorema que vai ajudar a gente a determinar se um grafo possui ou não circuito euleriano ou caminho euleriano. Por último, o grafo G3 não possui circuito euleriano, mas possui um caminho euleriano, tá? Por exemplo, eu posso sair aqui do vértice A, vou para o vértice B, percorro a aresta para o vértice E, depois vou para o vértice D, vou para o vértice C, depois para o vértice A, venho para o vértice D e termino no vértice D. Ou seja, eu tenho esse caminho que iniciou pelo vértice A e terminou pelo vértice B e percorreu todas as arestas do grafo. Então, um caminho que começa em um vértice e termina em outro, que percorre todas as arestas do grafo sem repetir, é um caminho euleriano. Próximo exemplo, temos agora grafos orientados. E aí, a pergunta é se possui circuito euleriano, dos que não tem quais tem um caminho euleriano. Bom, no grafo orientado, agora temos que levar em consideração a orientação das arestas. Então, no grafo H1, ele não possui nem circuito euleriano e nem caminho euleriano. Pois, por exemplo, se eu partir do vértice A, eu posso ir para o vértice D, depois para o vértice C e para o vértice B.
Aqui eu tenho um caminho, porém, não é euleriano porque eu deixei de percorrer essa aresta aqui. E aí eu não poderia voltar para essa aresta também, porque é o sentido da aresta. Então, a partir do vértice B, a gente não consegue ir para nenhum dos sentidos devido à orientação das arestas. No grafo H2, nós temos sim um circuito euleriano, certo? Partindo do vértice E. Conseguimos seguir todas as sequências e orientações das arestas, conseguimos obter um circuito euleriano. E para o grafo H3, nós temos um caminho euleriano, tá? Posso sair aqui pelo vértice C, seguindo a orientação da aresta para o vértice D, assim para o vértice B, venho aqui para o vértice C, A e B. Então, aqui eu tenho um caminho euleriano. E a pergunta é, será que para determinar se um grafo tem circuito ou caminho euleriano, sempre tem que ser por tentativa e teste? Não. Existe um teorema, que é o teorema de Euler, que determina se um grafo possui circuito euleriano. Então, ele diz que um grafo possui circuito euleriano se e somente se o grau de todos os vértices do grafo é par. Ou seja, todos os vértices têm que ter grau par. Tá? Se é um se, somente se esse teorema tem uma ida e uma volta. A ida desse teorema vamos considerar que G seja um grafo com um circuito euleriano e vamos provar que cada grau de todos os vértices é par, certo? Então, para cada vértice desse circuito, se possui um circuito, eu sei que eu vou chegar e sair de um vértice passando pelas arestas sem repetir, porque pela hipótese já temos que esse grafo possui um circuito euleriano. Então, existe uma aresta que chega nesse vértice e outra aresta que sai desse vértice. Como toda aresta faz parte do circuito, pois temos o circuito euleriano, necessariamente o número de arestas por cada vértice é par, certo? Porque eu chego e saio, e o vértice inicial eu também saí e chegarei por uma quantidade de arestas de número par. Logo, se um grafo conexo G possui um circuito euleriano, então todos os graus do vértice é par. Agora vamos ver a volta desse teorema. A volta desse teorema é que se um grafo conexo G possui todos os vértices de grau par, então esse grafo possui um circuito euleriano. Então, a gente vai supor que esse grafo conexo possui todos os vértices de grau par. E a gente vai escolher um nó, um vértice qualquer desse grafo. E vamos começar a percorrer as arestas sem repetir, tá? Até que todas as arestas sejam percorridas ou que voltemos ao vértice inicial, para a gente ter um circuito. Por exemplo, eu pego esse vértice 9 e vou percorrendo as arestas do grafo sem repetir, certo? Se voltamos para o vértice 9, quer dizer que temos um circuito. Se nesse circuito já tiver todas as arestas do grafo percorrida, nós temos circuito euleriano. Se não, eu vou ter um circuito, porque é possível, pois todos têm grau par, vou conseguir chegar e sair do vértice, certo? Mas vai precisar eu percorrer outras arestas que não foram percorridas nesse grafo, para poder ter o circuito euleriano. E como existirão arestas que precisam ainda ser percorridas e o grafo é um grafo conexo, então existe um caminho entre qualquer par de vértice. Logo, eu sei que existe um caminho de qualquer vértice desse meu circuito que eu percorri para outro vértice das arestas que contém arestas que eu ainda não percorri. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar um vértice que seja incomum com o circuito que eu já percorri e que esse vértice ainda tenha arestas que não foram percorridas. E aí, a partir desse vértice em comum, eu vou continuar percorrendo as arestas do grafo que ainda não foram percorridas. Se eu conseguir outro circuito e ainda faltam arestas a serem percorridas, eu continuo o processo. Eu pego novamente um vértice que possua arestas que já foram percorridas, mas que também tenham arestas que não foram percorridas. E aí eu vou percorrendo as arestas que ainda não foram percorridas sem repetir nenhuma, tá? E eu vou repetindo esse processo até que todas as arestas do meu grafo sejam percorridas. E aí, para obter o circuito euleriano, eu faço a união de todos esses mini circuitos que eu percorri sem repetir nenhuma aresta.
E aí, esse circuito, como vai ter todas as arestas do grafo percorridas sem repetir nenhuma, nós temos o circuito euleriano. E aí, voltamos para a primeira aplicação da teoria de grafos, que é o problema das pontes de Königsberg, em que a pergunta é se é possível sair de uma das ilhas, passar uma única vez por cada uma das pontes e retornar ao ponto de origem. Então, olha, para resolver esse problema, modelou em um grafo. E aí desenhou esse seguinte gráfico que representa esse problema das pontes de Königsberg. E aí a interpretação para a pergunta nesse grafo é: esse grafo possui um circuito euleriano? E a resposta é não, porque existem vértices de grau ímpar. E pelo teorema anterior, um grafo possui um circuito euleriano se e somente se todos os vértices, exatamente todos os vértices, têm grau par. Logo, esse grafo não possui circuito euleriano. E agora, fazendo a interpretação para o problema, quer dizer que não é possível sair de uma das ilhas, passar uma única vez por cada uma das pontes e retornar ao ponto de origem. Pois, como nem todos os vértices têm grau par, o grafo não é euleriano, logo é impossível atravessar todas as pontes uma só vez e voltar ao lugar de partida. Existe um algoritmo para a construção de um circuito euleriano sugerido a partir da prova do teorema de Euler que a gente viu nos slides anteriores, tá? E aí começa em qualquer vértice e percorre aleatoriamente as arestas ainda não visitadas até fechar um ciclo. Se sobraram arestas não visitadas, recomece a partir do vértice do circuito já formado. Se não existem mais arestas não visitadas, construa o circuito euleriano a partir dos circuitos formados, fazendo a união a partir de um vértice comum. Vamos ver um exemplo. Existe circuito euleriano nesse grafo? Se a gente observar os graus dos vértices desse grafo, todos os vértices têm grau par. Então, pelo teorema de Euler, sim, existe um circuito euleriano. Aí, determine esse circuito. Então, você teria que sair percorrendo todo o grafo até deduzir quem é o circuito, certo? Então, um dos algoritmos que a gente vai usar é o algoritmo do slide anterior. Por exemplo, o primeiro circuito que eu vou fazer é o circuito 1, que vai pelo vértice 2, depois para o vértice 5, o vértice 9, vértice 10, 11, 6, 3 e 1. Opa, voltou para o vértice 1, então é um circuito. Mas esse circuito é um circuito euleriano? Não, porque ainda faltam percorrer arestas nesse grafo. Então, seguindo a construção feita no teorema de Euler, a gente vai pegar um vértice que tenha em comum nesse circuito que possua também arestas a serem percorridas. Então, eu vou pegar aqui o vértice 2. Esse vértice 2 pertence a esse circuito que eu construí e existem arestas também que não foram percorridas, tá? Essas arestas que não estão pontilhadas aqui nesse exemplo. Então, agora eu vou construir um novo circuito a partir das arestas que não foram percorridas, tá? Então, eu venho aqui o vértice 2 para o vértice 6, depois o vértice 5, depois 10, 6, o vértice 7, 12, 8, 7, 4, 3, 2, 3 e 2. E aí eu fechei esse novo circuito. Percorri todas as arestas que estavam faltando? Sim. E agora, qual é o circuito euleriano? Então, eu vou fazer agora a união desses dois circuitos que eu fiz, tá? E aonde é que eu faço a união? Justamente nesse vértice de interseção que eu utilizei, que foi o vértice 2. Então, aqui no espaço do caminho e do circuito que eu obtive no segundo circuito C aqui do vértice 2, eu vou incluir esse circuito 2 dentro do circuito 1. E agora, eu tenho um circuito completo euleriano que passou por todas as arestas sem repetir nenhuma. Para caminhos eulerianos, também nós temos um teorema que auxilia a determinar se um grafo possui ou não caminho euleriano. Então, um grafo conexo G possui um caminho euleriano, mas que não é circuito, se e somente se possui exatamente dois vértices de grau ímpar. Não pode ter mais, tem que ter exatamente e apenas dois vértices de grau ímpar. Porque serão esses dois vértices que serão o início e o final do caminho, tá? Pois aqui eu saio do vértice I, passo para esse vértice,
venho para o vértice F, passo para esse vértice e volto para o vértice I e concluo passando pela última aresta a ser percorrida no F. Então, nós temos um caminho, começou no vértice I e concluiu no vértice F. Como os demais têm grau par, então a aresta a gente vai chegar e sair desse vértice sem problema. E esses dois vértices de grau ímpar serão justamente os vértices que serão o vértice inicial do caminho e o vértice final do caminho, que será conectado justamente por essa aresta a mais, por isso que tem grau ímpar. Voltando para o problema das pontes de Cronenberg, é possível sair de uma das ilhas, passar uma única vez por cada uma das pontes? E aí? Então, modelando esse problema para grafos, a gente construiu um grafo e a pergunta é: existe um caminho euleriano nesse grafo? Eu consigo sair de uma das ilhas, passar sem repetir as pontes e chegar em outra ilha? Não. Por quê? Para ter um caminho euleriano, tem que ter só dois vértices de grau ímpar. E aqui a gente tem mais de um vértice de grau ímpar, né? Esse aqui é grau ímpar, esse aqui é grau ímpar, esse também é grau ímpar. Na verdade, todos são de grau ímpar. Então, esse grafo não possui nem caminho nem circuito euleriano. Outra aplicação baseada em circuitos eulerianos é o jogo de Mohammed. Se é possível desenhar a figura abaixo sem retirar o lápis do papel e começar e terminar no mesmo ponto. Também teria um jogo que eram os pontinhos com número e você construía, ligava esses pontinhos e tinha uma imagem, uma figura. Também é baseado em teoria dos grafos com aplicação em circuito euleriano. E aí, será que é possível desenhar essa figura sem tirar o lápis do papel? E aí, modelando esse problema para a teoria de grafos, a pergunta agora é: existe um circuito euleriano nesse grafo? E aí, observando o grau dos vértices desse grafo, dá para perceber que todos os vértices possuem grau par. E pelo teorema de Euler, sim, existe um circuito euleriano nesse grafo. E aí você pode usar um algoritmo para determinar um desses circuitos. Agora vamos para a definição de caminho de circuito hamiltoniano. Um caminho ou um circuito em um grafo G é dito ser hamiltoniano se ele passa exatamente uma vez em cada um dos vértices do grafo. Sim, agora vamos olhar para os vértices. Para ter um caminho ou um circuito hamiltoniano, temos que passar por todos os vértices exatamente uma vez, sem repetir, e tem que passar por todos. O que diferencia de caminho e circuitos eulerianos, que era com relação às arestas. Eu tenho que passar por todas as arestas exatamente uma vez. Hamiltoniano agora é com os vértices do grafo, certo? No caso de caminho e circuito hamiltoniano, diferente para os circuitos e caminhos eulerianos, é que um grafo pode ter ao mesmo tempo um caminho e um circuito hamiltoniano. No caso euleriano não podia acontecer isso, mas aqui agora, com relação aos vértices, é possível, tá? Por exemplo, o primeiro grafo, nós temos um caminho e um circuito hamiltoniano. Um circuito, por exemplo, é o circuito que começa no vértice A, vai para o vértice B, depois para o vértice E, vem para o vértice C, passa pelo vértice D e termina no vértice A. Nós temos um circuito que passou por todos os vértices sem repetir, então esse circuito é um circuito hamiltoniano. Para ter um caminho, eu posso ter um caminho que sai do A, vai para o vértice C, depois para o vértice B, vértice E e vértice D. Eu tenho um caminho que passou por todos os vértices sem repetir, que saiu do vértice A e terminou no vértice D. Ah, mas deixou de percorrer arestas. Aqui não importa. Aqui o que importa, o que é interessante, o que é levado em consideração são os vértices. Eu posso deixar de percorrer arestas sem problema, tá? Para o segundo grafo, nós temos apenas caminho hamiltoniano, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, saio do vértice A para o vértice D, depois para o vértice C, B e E. Eu não consigo ter circuito, porque se eu fosse para voltar para o vértice de origem, eu teria que repetir o vértice C, e aqui não é de interesse repetir vértices. E a origem da definição de caminho de circuito hamiltoniano foi dada a partir do jogo criado pelo próprio Hamilton, tá? Que consistia de um dodecaedro, é um sólido regular com 20 vértices, 30 arestas e 12 faces, aqui.
e que essas faces representavam cidades do mundo, e o objetivo era viajar ao redor do mundo, passando por cada cidade apenas uma vez. E aí, fazendo a modelagem do problema para a teoria de grafos, a figura abaixo mostra um grafo que representa este problema, ou seja, os vértices e arestas de um dodecaedro. E aí, o problema consiste agora em determinar se existe um caminho hamiltoniano nesse grafo. E sim, aqui é um exemplo que existe um caminho hamiltoniano. Consigo passar por todos os vértices sem repetir e voltar à minha cidade de origem. Aqui temos mais alguns exemplos de grafos que possuem ou não caminhos circuitos hamiltoniano. O primeiro grafo possui tanto circuito como caminho hamiltoniano. O segundo grafo possui apenas caminho hamiltoniano. E o terceiro grafo não possui nem caminho nem circuito hamiltoniano. Infelizmente, não existe nenhum teorema, nenhuma caracterização que nos auxilie a determinar se um grafo tem ou não um caminho ou circuito hamiltoniano, assim como tinha o teorema para o caso dos grafos que possuem caminhos e circuitos euleriano, tá? Infelizmente não tem, então para esse caso dos caminhos e circuitos hamiltoniano, tem que ir na tentativa e erro mesmo, e testando se existe um caminho ou um circuito, ou ambos hamiltonianos em um grafo, tá? E aí a busca por tal teorema, por tal caracterização, é um dos maiores problemas ainda não solucionados na teoria do grafo. Agora, existem algumas instâncias que auxiliam na busca de caminhos e circuitos hamiltonianos, tá? Por exemplo, todo grafo completo que contém mais de 2 vértices contém um circuito hamiltoniano. Na verdade, quanto mais o número de arestas, maior a chance de existir um circuito hamiltoniano em um grafo. Existe um teorema que é uma condição suficiente, ou seja, se o grafo satisfazer essa condição, quer dizer que ele possui um circuito hamiltoniano, mas eu posso ter um grafo que não necessariamente satisfaça e mesmo assim possua circuito hamiltoniano, tá? Então, por isso que é uma condição suficiente, mas não necessária, tá? Para um grafo simples conexo G, em que o número de graus de vértices é maior de 2, eu tenho que ter que todo o grau do vértice de G seja maior ou igual que o número de vértices dividido por 2. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, o número de vértices são 4, dividido por 2 dá 2. Logo, o grau dos vértices tem que ser maior ou igual que 2. Nesse caso, sim, aqui é grau 3, grau 2, 3 e 2. Então, satisfez a condição suficiente, logo, esse grafo possui um circuito hamiltoniano. Esse grafo aqui da direita, veja que não satisfaz essa condição, né? Quantos vértices a gente tem? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Porém, os graus dos vértices não é maior ou igual que 3, né? Todos têm vértice 2. Porém, esse grafo possui um circuito hamiltoniano mesmo assim. Por isso que esse teorema é uma condição suficiente, mas não necessária. Para encerrar a aula de hoje, vamos ver uma das aplicações muito conhecida na teoria dos grafos, que é o problema do caixeiro viajante, tá? Suponha que um caixeiro viajante tenha de visitar N cidades diferentes, iniciando e encerrando sua viagem na primeira cidade. Suponha também que não importa a ordem com que as cidades são visitadas, e que de cada uma delas pode-se ir diretamente a qualquer outra. O problema do caixeiro viajante consiste em descobrir a rota que torna mínima a viagem total. Existem também muitas aplicações e referências desse problema, como é o caso dos correios, né? Qual seria a melhor rota para um carteiro fazer para tornar mínima a entrega das cartas? Ou também do caminhão de lixo, né? Qual seria a rota que torna mínima a viagem para se recolher o lixo passando em cada rua da cidade, de uma cidade, certo? Se tivermos 4 cidades, A, B, C e D, uma rota que o caixeiro deve considerar poderia ser sair de A, vai para B, depois vai para C, depois segue para a cidade D e depois volta para a cidade A. Quais são as outras possibilidades?
é muito fácil ver que existem 6 rotas possíveis, né? Devido à permutação que a gente pode fazer dessas cidades. Observem que para acharmos o número Rn de rotas para o caso de N cidades, é um problema combinatório simples, certo? Porque eu quero saber todas as possíveis permutações dessas cidades. E aí, como eu quero começar e terminar na mesma cidade, consiste em uma permutação circular. E vimos que a permutação circular de N objetos é igual a N menos 1 fatorial. Logo, para esse caso, temos N menos 1 fatorial rotas. E aí, vamos calcular o comprimento total das viagens de cada rota e ver qual delas tem o menor comprimento total. Suponha que a gente tenha um computador capaz de fazer 1 bilhão de adições por segundo, tá? E aí, num caso de 20 cidades, por exemplo, o computador precisa apenas fazer 19 somas para dizer qual é o comprimento de uma rota, né? Então, ele vai calcular aí 53 milhões de rotas por segundo. Essa imensa velocidade é nada à frente da dimensão do número 19 fatorial, né? 19 fatorial é nada mais nada menos que esse valor aí bem grandinho, né? E ele precisará de 2,3 vezes 10 elevado a 9 segundos para calcular qual a melhor rota para o caso de apenas 20 cidades. Então, só para vocês terem noção da complexidade computacional do problema do caixeiro viajante. Então, para 5 cidades, tá? O cálculo é insignificante para esse computador que faz 1 bilhão de adições por segundo, tá? No caso de 10 cidades, ele vai precisar de 0,003 segundos, também bem insignificante, né? E aí, o caso de 15 cidades, ele aumenta para 20 minutos. 20 cidades, ele vai levar 73 anos para determinar o cálculo total. E 25 cidades, ele vai levar 470 milhões de anos para finalizar o cálculo total. Então, o problema do caixeiro viajante pertence à categoria dos problemas NP completos, que vocês vão ver mais profundamente quando for pagar teoria da computação, certo? Então, para fechar a aula de hoje, a gente viu caminho e circuito euleriano, caminho e circuito hamiltoniano. Os eulerianos têm que passar por todas as arestas exatamente uma vez. Os hamiltonianos têm que passar por todos os vértices exatamente uma vez. Ok? Bons estudos, até a próxima aula.